Redes e sistemas de comunicação 3. Modulação. O que é o processo de modulação? Quando nós fazemos uma alteração através de um sinal de informação, seja de áudio ou seja de algum sinal que você queira transportar, que aqui nós chamamos de modulante. A alteração que ela produz em cima de uma portadora de alta frequência, que é de radiofrequência, que a partir daqui nós também chamamos de carrier, ok? Isso é modular. Modular é você alterar a portadora com um formato diferente causado pela modulante. Nós temos três tipos de modulação analógica. Nós temos a amplitude, que é a amplitude modulada. Nós temos a frequência, que é a frequência modulada. E nós temos a fase modulada. Fase em inglês é com P, é phase modulation. Vamos começar pelo AM, amplitude modulada. Nós vamos ter que pensar da seguinte forma. Como eu já expliquei, modulação é a alteração da portadora mediante um sinal de informação. Então nós temos aqui os seguintes sinais que nós vamos considerar. Eu tenho o sinal de dados, é uma senoide de baixa frequência, a portadora, que é uma senoidal de alta frequência, e o resultado vai ser a sobreposição. Tá vendo aqui, ó? Esta forma de onda que você está vendo aqui vai desaparecer, né? Isso aqui é só para mostrar para você que o sinal de áudio foi sobreposto e ele sofre uma alteração nos dois lados. Isto no futuro é o que permite a modulação em double sideband, ou seja, dupla banda lateral. Porque na verdade ele acaba se replicando nos dois sentidos. Uma coisa que eu quero levar em consideração nessa demonstração também é o seguinte: o sinal de partida não é este sinal de traço aqui, e nem este outro, e nem mesmo o de baixo. Vai ficar uma senoide estranha que muda apenas a amplitude, não altera a sua frequência. É este sinal de dentro o que está sendo transmitido. Aqui ele está apenas sendo sobreposto para que nós compreendamos o processo. A equação que define matematicamente a modulação AM é desta equação que nós estamos falando. Tá ok? Ou seja, esta senoidal aqui de dentro, que ali, aquilo não vai aparecer, tá, pessoal? É meio confuso de mostrar, mas o fato é este. Vai ficar só esta modulação daqui com deformações de amplitudes equivalentes ao sinal da minha modulante. Ok? Então vamos lá. Na equação aqui ela é composta por vários elementos que são... Não dá para a gente detalhar, porque isso aqui é feito um estudo matemático e nós estamos lidando apenas com o produto final. Então nós temos duas partes do sinal que compõem o meu conjunto, onde você pode ver algumas coisas interessantes, tais como aqui ômega-c é 2π vezes a frequência da portadora, carrier. Aqui é 2πfm, onde o m é da minha modulante. A amplitude da modulante, a amplitude da portadora é um conjunto composto com funções trigonométricas. Vamos dar uma espiadinha com mais calma. Então tá aqui, ó, o ômega-m é 2πfm, ômega-c é 2πfc, onde c é da portadora, que é o carrier, e aqui é a modulante. Muito bom. Então, se nós observarmos aqui as figuras, dá para a gente ver algumas coisas. Olhe, na equação, esta é a participação em azul aqui, é a participação da portadora no formato do sinal completo. Este daqui é o próprio sinal AM. E este daqui é a modulante, que nós estamos deixando...
Tá, é aquela que nós deixamos ali atrás agora. Muito bom. Mesmo assim, eu vou pegar aquela equação e vou colocar o cosseno de ômega CT em evidência. Então veja bem, eu vou pegar a equação original do AM e vou colocar cosseno de ômega CT aqui, porque ele aparece nos dois lados, tá? Então, o que nós podemos falar a respeito disto? Uma vez que eu coloco, isso produz uma alteração na situação normal. Só que nós não vamos parar aí. Eu vou pegar e vou dividir aqui, ó, por VC. Eu vou colocar VC em evidência da seguinte forma. Se isso aqui é uma soma e eu dividir essa soma por VC, aqui, veja bem, o VC sai para fora. Se você fizer a distributiva VC vezes 1, dá VC. E se você fizer VC vezes VM VC cosseno de ômega MT, que é este daqui, você cancela os dois VCs e sobra isto daqui. E este já estava, desde o início, multiplicando essa soma. Muito bem. Só que o que acontece é o seguinte, esta relação é muito importante. Ela me fornece uma característica eletrônica de análise muito legal, porque é o seguinte, ela representa o índice da modulação. E o índice da modulação, ele pode me informar, conforme a amplitude da modulante, conforme a amplitude da portadora, tem que haver uma relação entre elas? Sim, e na verdade é um valor entre 0 e 1. Se for 0, não tem modulação. Se for 1, a modulação está perdida, ela está totalmente deformada. Tá? Então vamos colocar isso. Com m igual a 0, nós temos submodulação ou não modulação. Se m for igual a 1, tem sobremodulação com perda de informações. Eu vou mostrar agora graficamente como é que fica o comportamento desses dois novos elementos. Observe então. Aqui, por exemplo, com m igual a 0, ninguém foi modulada. Isso aqui é o sinal de saída. Se você pega e aplica 0,3, você tem uma modulação adequada. Pode até ser boa. Se você chega perto de 0,8, você já está estrangulando estes pontos aqui, portanto, estas amplitudes dificilmente seriam detectadas. Mas se m for igual a 1, eu efetivamente matei a informação. Quanto mais acima de 1, pior fica o projeto da modulação, ou seja, a construção da modulação. E isto, é claro, vai implicar numa qualidade não desejada no sinal de saída. Veja, a minha proposta seria alguma coisa bem parecida com isto daqui. E, na verdade, se você começar a montar muito M disso aqui, sabe o que significa você fazer isto, pessoal? Como nós sabemos que esse índice de modulação é VM sobre VC, então significa o seguinte, você está usando uma portadora, uma carrier com amplitudes muito baixas. Mais baixas do que a amplitude da modulante. E isto impede a modulação. Então, modulação não é apenas você misturar as duas. Você tem que lembrar que a portadora tem que ter uma amplitude muito maior do que a modulante. Muito maior. Isto reflete no espectro de potência. O espectro de potência é esta representação que nós temos aqui, pessoal. São os picos de potência do sinal. Obviamente que aqui nós temos a frequência da portadora. A frequência da portadora tem que ser a mais alta, tá certo? Só que é o seguinte, infelizmente, quando você transforma o sinal em uma onda eletromagnética, você não consegue refinar isso daí. Então o que acontece é o seguinte, é bem o que você vê aqui, ó. Estou pegando este espectro de potência, estou detalhando ele como se estivesse podendo observar uma parte da onda eletromagnética. Eu quero que você note que próximo à frequência da portadora, o sinal tem uma excelente qualidade, mas ele decai, ele vai perdendo potência em frequências muito próximas à frequência da portadora.
E a matemática nos leva, não só a matemática, mas a eletrônica, de que os limites para os dois lados, onde ainda é possível reconhecer um pouco do sinal transmitido, é na diferença entre a portadora e a modulante e na soma da portadora com a modulante. Então, a diferença e a soma produzem as duas bandas laterais, quer dizer, aqui existe um espectro enorme de sinais que são muito próximos da frequência da portadora. Como se observa isso na prática, além de no sinal? Então, à medida que o dial vai se movendo nas frequências, à medida que ele começa a se aproximar da diferença, ele já começa a perceber, você começa a ouvir no alto-falante a chegada na estação. E o sinal se torna mais potente, principalmente se você estiver focado na portadora do sinal. Um pouco antes, um pouco depois, você tem sinais que vão enfraquecendo à medida que você vai avançando nas frequências próximas da portadora. Depois que você passar da diferença, da soma das duas, você praticamente já deixa de ouvir o sinal. Então, o que ele considera? Que a potência transmitida em amplitude, no espectro de potência, na diferença, deve ser a metade do valor da modulante. Isso é potência razoável para você poder. Então, toda esta faixa entre WC mais WM e WC menos WM significa que você pode ouvir as estações aqui, a estação aqui. Porém, ela fica extremamente nítida, tá ok? Quando você está selecionando a frequência fundamental da portadora e não as suas espelhadas, que correspondem àquelas bandas laterais. Uma equivale à parte de cima, como eu havia mostrado, a outra equivale à parte de baixo da onda. São as duas bandas aqui presentes. Claro, isso gera uma pergunta, né? Eu perguntaria assim, professor, não tem como eliminar essas bandas? Tem. Existem comunicações que são chamadas SSB, Suppressed Sideband. Você pode suprimir uma das bandas laterais, inclusive é uma forma mais econômica de você transmitir. Mas aí vai depender de uma série de fatores, vai depender do fator do link. Quando se fala em broadcast, que você está falando em uma transmissão de uma rádio comercial, e aquele sinal de dados na realidade é sinal de voz, música, etc., geralmente se usa as duas bandas laterais. Primeiro porque você tem direito a ocupar 18 kHz, são 9 para baixo e 9 kHz para cima, para ter a sua estação de rádio, onde o ponto mais forte é justamente na portadora. Mas a vantagem é que algumas empresas usam as bandas laterais para produzir o sinal em estéreo. A produção de som estéreo é feita desta forma. Voltando aqui, a geração de sinal AM não é ideal, é óbvio, nós não temos circuitos perfeitos. Os circuitos digitais atualmente estão substituindo com grandes vantagens, mas os circuitos analógicos clássicos de modulação ainda são muito empregados. A tendência é a saída dele da área de áudio comercial, mas não se tem ainda uma precisão o que vai ser ocupado naquele espaço, porque circuitos digitais oferecem muitas vantagens nesses processos, mas aí já não compensa fazer modulação analógica. As características envolvem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens, talvez a pior delas, é que por você transmitir as duas bandas laterais, significa que você perde muita potência do sinal, porque você tem um limite de potência de transmissão, para essas bandas laterais. Isso é quase 50%, ela rouba. E você, na verdade, vai perder muito com isso. Outra coisa é que ela é sensível a ruído e interferências da atmosfera. Ela depende muito da ionosfera, que é a camada mais alta da atmosfera, que sofre influência do Sol, que sofre influência de raios cósmicos. É a parte que nos protege, inclusive. Isso faz com que ela tenha muito ruído. Eu gosto de imitar isso daí na gravação, que fica muito legal.
Quando você ouve uma estação em AM, é muito comum o som sair mais ou menos assim. É mais ou menos deste modo que você ouve uma estação AM. Essa perda dessa qualidade auditiva se deve a diversos fatores. E isso estou falando sem a interferência. A qualidade do áudio não é boa. A modulação de amplitude foi muito utilizada, foi largamente utilizada nos primórdios, ok? Depois já não ficou tão excessivamente ocupada. Mas, claro, ela tem vantagem. Ninguém teria passado as últimas décadas usando comunicação AM se ela fosse tão ruim. É muito simples fazer recepção e transmissão. Só para vocês terem uma ideia, para decodificar a modulação AM, com um diodo eu consigo demodular. Eu consigo detectar um sinal de AM com um diodo. Então é um negócio assim tão simples de fazer que no conjunto todo comercial, um radioreceptor de AM é muito barato, muito simples de fazer. E mesmo o transmissor. Isso faz com que essa simplicidade traga um baixo custo de operação. Ou seja, você não precisa gastar muita coisa para transmitir AM. A antena acaba custando tão caro quanto o resto do equipamento, porque você tem que perceber as suas vantagens aplicativas. Porque veja bem, quando você produz uma rádio, você faz um broadcast, você gostaria que a maior parte dos ouvintes daquele horário sintonizassem a sua rádio, mas a uma certa distância você já tem uma queda desta qualidade. Então eu preciso gastar em antena e potência, e isto muitas vezes compromete a qualidade. Quando eu falo na perda das potências das bandas laterais, é o que causa esse áudio deformado que o FM não tem. Então vamos lá. O sinal da portadora é modulado pelo áudio, gerando através de um transistor Q o sinal VAM, que neste caso que eu vou mostrar para vocês é o DSB, Double Sideband. Eu tenho duas bandas laterais, é este circuito aqui, ó. Então veja bem, eu tenho um transistor, é muito fácil de fazer isso aqui, pessoal, realmente é fácil. Aqui, por exemplo, para você criar uma portadora, tem vários tipos de osciladores senoidais. Um muito comum, existem dois modelos muito comuns, que é o Hartley e o Colpitts, que são usados há décadas. Eu tenho isso daí no material sobre filtros, tá? No meu site. Se você quiser mais detalhes sobre esses dois osciladores, dá uma espiadinha lá. Apesar que na internet tem muitos circuitos desse modelo para gerar senoidais. Então gerar a portadora é muito fácil. O áudio é um circuito simples com eletreto, microfone, pré-amplificador, um pouco mais de transistores, e você teria um sinal bastante razoável aqui na base deste transistor. Por que o 494? Do feijão com arroz da eletrônica, o BF494 é um dos mais baratos e um dos mais simples e utilizado em muitas aplicações de rádio. Hoje, é claro, como eu falei, existem ofertas de componentes melhores, porém, ele ainda é muito bom porque ele responde a uma banda de frequências muito altas. Ele pode ser usado inclusive em FM, e isso daí dá para ele um poder de fogo muito bom. Agora veja bem, aqui eu estou gerando a minha portadora, aqui eu estou gerando o meu sinal que vai modular a minha portadora, e aqui eu extraio o meu sinal de AM. Esse sinal de AM aqui vai ser injetado em um circuito amplificador, já de RF, porque o sinal já vai sair modulado aqui. A mistura dos dois é feita por um circuito transistorizado um pouco mais complementado do que este, mas este é o circuito fundamental, tá ok? Então preciso de dois geradores, um de voz e um de portador, e eu consigo modular em AM. Uma coisa bastante fácil de fazer. O resto são amplificadores de qualidade para você poder transmitir. Não se esqueça que o transmissor, quem tem são as radiotransmissoras comerciais. Então, ele não transmite em bandas diferentes da dele. Entendeu? Ou seja, os amplificadores dele são construídos para atender a frequência da portadora, sem problema nenhum. Ok? Muito bem, então vamos em frente. E na recepção?
Então, lembre-se que o sinal de onda eletromagnética, mesmo que você consiga um grande alcance devido às frequências elevadas que ele vai operar, que é a faixa de RF, tá certo? Ele tem muito pouca potência no sinal. A onda eletromagnética não tem tanta potência. E ela também, ela tem sinais de amplitude que são muito baixas pela baixa potência. Então nós precisamos ter, no mínimo, uma estrutura deste tipo. Eu preciso ter um amplificador de RF, um circuito de seletor para escolher qual a portadora que eu desejo sintonizar. Por isso, muitas vezes, o seletor é conhecido como sintonizador. Vou fazer o circuito demodulador, que também é conhecido como detetor. E aqui eu vou separar com este circuito, eu vou separar o sinal de áudio e enviar esse sinal de áudio para um amplificador de audiofrequência. E aqui um alto-falante. É um circuito bastante simples de fazer. O seletor, o problema é justamente as limitações, né? O seletor tem um problema. Ele não é perfeito. Por melhor que você construa o seletor, como eu tenho potências muito altas próximo à frequência da portadora, as bandas laterais têm potência alta, eu não consigo selecionar exclusivamente uma frequência só. Eu acabo até sem querer selecionando mais de uma portadora, porque a taxa de 18 kHz, 9 de cada lado para a banda lateral, significa que eu tenho estações afastadas na média de 18 kHz. Não que não seja ruim, não é isso. O problema é que um seletor, se não for bem feito, ele de um modo ou de outro ele vai selecionar não só a sua portadora, mas é possível ele pegar parte da banda lateral de uma próxima estação de rádio que tem outra portadora, principalmente se elas forem muito próximas. Para compensar um pouco tudo isso, o amplificador que seleciona, ele já é pré-codificado. Existe um casamento entre esses dois circuitos de tal forma que para que ele possa fazer uma seleção adequada, o amplificador deve aumentar a frequência da frequência selecionada mais do que as outras para que eu possa filtrar apenas a desejada. Isto exige um amplificador de RF extremamente justo, muito apertado. E isso daí produz algumas consequências. Primeiro, a instabilidade e depois a dificuldade da qualidade do áudio, porque você sofrer constantemente interferência das estações subjacentes é incômodo. Mas as coisas melhoraram em 33. Se eu errei o ano, me perdoa. Mas um capitão, não, um major das Forças Armadas, de sobrenome Armstrong, propôs um circuito inovador. Ele é tão eficiente no que ele faz que é usado até os dias de hoje. É o superheteródino. Em 33, Armstrong propôs o sistema que ele batizou de superheteródino. Ele utiliza uma técnica de batimento. Batimento quase ao pé da letra, gente. A gente bate uma massa de bolo no misturador ou à mão e você cria. Ele teve uma ideia brilhante. Eu posso misturar o sinal da frequência da portadora. Bolei um circuito cuja frequência da portadora eu posso bater com uma frequência especial, tá ok? E eu vou produzir na saída deste meu circuito duas coisas inovadoras. Eu vou produzir a soma e vou produzir a diferença do circuito selecionado numa nova frequência, com uma vantagem. Esta nova frequência sempre será fixa, que no caso do AM, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, é 455 kHz. Essa é a FI de AM. E além disto, ele percebeu o seguinte, claro, se tem uma estação muito longe, tem uma estação muito perto, quando você seleciona uma estação muito longe, o volume seria muito baixo. Então ele implementou uma ideia nova que além de selecionar e replicar o sinal em uma frequência única, já vou explicar a vantagem disso, qualquer estação que você recebe, pelo circuito dele, você replica ela em 455 kHz. Imagine qualquer portadora que você recebe, eu replico o sinal em uma outra portadora, sempre com o mesmo valor, 455 kHz.
ele criou um sistema automático de ganho da seguinte forma. Quando você aumenta o volume, porque a rádio tem muita potência, ele reduz. E quando você seleciona uma rádio de baixa potência, ele eleva a amplitude. Muito legal esse controle automático, também muito utilizado até os dias de hoje. Então ficou deste jeito agora. Você amplifica a radiofrequência em conjunto com o misturador. Eu quero que você entenda que aqui esse conjunto já virou o circuito seletor. Então é com este conjunto agora que eu seleciono uma OIM na minha antena. Todas estão passando aqui, mas eu consigo selecionar da seguinte forma. Ele cria aqui no circuito misturador, é um seletor na verdade, que recebe uma frequência, onde ele combina a frequência do oscilador local dele com a frequência selecionada e essa mistura produz 455 kHz na saída com o sinal de AM selecionado sobre ele. Aí, qualquer que seja a estação selecionada, o meu amplificador sempre será de 455 kHz. E aqui, o circuito detetor, que é o que vai separar o sinal de áudio da portadora do AM, ele também vai calibrar o nível de volume. Então, se tiver baixo, ele aumenta, e se tiver alto, ele diminui, mantendo todos eles constantes e enviando-os para o amplificador de áudio. O conjunto é muito eficiente, muito legal. A proposta básica é fazer o seguinte: o circuito de sintonia nunca vai ser ideal. E o amplificador de RF é muito complicado criar um amplificador de RF para N portadoras. A proposta do Armstrong resolve todos estes problemas. E isso é a parte interessante. Então, como nessa época, veja bem, por volta de mais ou menos 1933, 35, mesmo que a ideia estivesse melhorando, quando os empresários se deram conta de que era muito interessante o comércio via ondas de rádio, passaram a patrocinar programas, propagandas. Então, de repente, não só ficou uma coisa para você admirar, mas também servia para a venda. Quanto mais gente ouvisse, mais a minha propaganda seria distribuída. Então, não levou muito tempo para que as estações começassem a querer todo mundo colocar uma estação de rádio. Aí que se começou a se pensar em regras. Então, veja bem, tem muitas regras. Uma delas é 455 kHz como frequência intermediária, FI, tá ok? Isto foi aprovado. Só que significa normatização. A banda lateral, que eu vou falar de novo sobre isso, 9 kHz de um lado e 9 kHz do outro, terminou os 9 kHz, já tem os 9 kHz da próxima estação, que também tem mais 9 kHz para o outro lado. Terminou, aqui começam 9 kHz da banda lateral da próxima estação. Porque a quantidade de estações tinha que ser aprovada. Não é você pode entrar e transmitir quando e qual hora que você quiser, do jeito que você quiser. Tem norma. Então era dado 18 kHz de banda. E é lógico, né, cara? Se você pega, por exemplo, uma transmissão, vai fazer transmissão no Canadá. Ora, em Washington, um dos estados americanos, que fica longe também, não tem sentido eu transmitir a essa distância, muito embora, devido à forma como a AM se propaga, rebatendo sobre a ionosfera, em um dia de uma noite bem limpa, bem estrelada, no inverno, por exemplo, você consegue de noite ouvir estações do Japão, da Europa, depende do teu receptor. Por quê? Porque ela vem rebatendo na ionosfera e ela pode ir muito longe. Mas por que não era interessante, de uma certa forma, o que limitou a potência de transmissão? Porque você faz propaganda de uma região. Tá certo? Por exemplo, eu estou aqui, isso já aconteceu até em FM. Você vê uma propaganda, por exemplo, em Jundiaí. Jundiaí, próximo de Campinas. Pô, é longe.
para mim é longe. Eu não vou pegar meu carro aqui para comprar leite condensado que esteja em oferta lá. Então, você precisa pensar que os investidores também, quer dizer, eu estou pagando pela disseminação do meu produto aqui na região. Eu não tenho culpa se você está propagando para a América Latina inteira. Então, isso daí criou alguns problemas. Eles diminuíram a liberdade de poder transmitir com qualquer potência. Quando uma rádio AM está transmitindo, ela é muito mais comum, eles valorizavam muito isso. A Vanguarda aqui de Sorocaba AM, por exemplo, ela sempre fazia questão de fixar a potência de transmissão. Tipo, sei lá, tantos megawatts de potência. Mega não vai ter. Tantos quilowatts de potência. Quer dizer, eu consigo. Ele está dizendo com isso que o sinal dele atinge a região inteira. Tá ok? Mas isso também ficou limitado porque você começou a interferir devido à amplitude da potência dela na seleção dos rádios. Então, cada vez que os problemas eram detectados, eram modificadas algumas normas, limitando a ação de qualquer tipo de construção sem normativa nenhuma. Voltando ao circuito misturador, quer dizer, a sintonia não é ideal. Não é fácil você construir amplificadores de faixa estreita, ou seja, eu elimino o que a sintonia não consegue eliminar. Não. Mas o sistema misturador proposto por Armstrong, o batimento, ele gera duas frequências, a diferença e a soma. É por isso que a diferença e a soma têm potências interessantes, legal, tem potências diferentes. Então veja só que interessante. Já que o misturador pode gerar duas frequências, uma delas vai ser a diferença e a outra vai ser a soma. Não importa o sinal, é o valor absoluto. Então a frequência da frequência intermediária, que deve ser 455 kHz, tem que ser maior do que a diferença e tem que ser menor do que a soma. Agora, veja bem, é que você deve se lembrar no circuito anterior que tinha um oscilador local, ele ficou bem na parte de baixo do circuito. E o oscilador local se mistura com a frequência sintonizada e produz, na saída do circuito misturador, a diferença e a soma. Qual delas é melhor? Bom, a diferença foi adotada, mas eu vou mostrar para vocês por que eles preferiram ficar com a diferença. Prestem atenção. Em AM, a faixa de rádio de broadcast vai de 535 kHz a 1620 kHz. Dentro desta faixa só funcionam rádios comerciais de AM. Qualquer outra coisa que entre nesta faixa é considerado pirata. E geralmente o Dentel costuma vigiar bastante isso para impedir que pessoas interfiram, porque existem diversas faixas de rádio. Se ele pode interferir em rádio comercial, então ele também pode interferir em espaçonaves, também pode interferir na polícia, que também utiliza isso, bombeiros que utilizam, não vou dizer que é esta a frequência, para falar a verdade nem sei qual é, mas eles utilizam e você não pode simplesmente entrar. Vamos em frente. É que dá para explicar por quê. Vamos lá, pessoal. Se a frequência intermediária, se a saída do misturador gerou a diferença, então eu tenho esta equação. Então, se a FI é fixa, 455, a frequência do oscilador local, menos, vou sintonizar a primeira estação de AM. Para fazer isso daqui, significa que eu teria que ter um oscilador local que gerasse 990 kHz. Por outro lado, se eu sintonizar a última estação de rádio, 1620 kHz, a frequência do oscilador local será de 2075. É fácil, pessoal. Aqui está subtraindo, você passa para o lado de lá, ele vai somar 455 mais 1620, 2075 e aqui também, ok? Mas o que isso mostra para mim? Que esta relação entre a frequência do oscilador local mais baixa e a maior é aproximadamente o dobro, ou seja, a maior frequência é o dobro da menor frequência. Isto para o sinal diferença. Mas o circuito também gera soma.
Quando ele gera a soma, como é que fica? Bom, se eu fosse usar a soma, eu pegaria esse 533, passo para o lado de lá e a frequência do oscilador local passaria a ser 80 kHz. Por sua vez, se eu for procurar 1620, eu passo ele para lá, vai subtrair 455, vai dar 1165 kHz. Ora, dá para você observar que a proporção é 1:15. Eu explico. Quando eu aponto para a primeira estação, o meu oscilador local gera 80 kHz. Quando eu aponto para a última, 1165 kHz. Ora. Aí você chega a uma conclusão meio complicada, gente. Porque aí a distância entre a mínima e a máxima é muito grande. E isso gera muitos problemas. Enquanto que se você fizer aproveitar só o sinal da diferença, você vai ter um amplificador muito justo no oscilador local, portanto um circuito mais simples. Conclusão: é mais fácil construir este primeiro, que é a diferença. E o quadro de AM fica desta forma. Ó que legal. A frequência, se eu colocar tudo numa única linha para a gente ver como é que ficaram as coisas, a frequência intermediária está aqui, 455 kHz. Este é o começo do AM e este é o final do AM. Aqui 990 kHz é o início do oscilador local. Ele vai criar sinais equivalentes até 2075 kHz. Interessante, né? Então, ou seja, esta é a frequência de rádio. O oscilador local vai trabalhar nesta faixa. E a diferença é mais fácil de produzir. Com isso, eu tenho um circuito mais estável. Além disso, nós temos um pequeno detalhe, que são as bandas laterais de 18 kHz, que não pode ser deixada de lado. A faixa ideal para cada frequência sintonizada, que é a portadora, é de 9 kHz para cada uma das bandas laterais, para que você tenha um sinal mais ou menos disperso aqui, com maior concentração na sintonizada, e ainda com a grande vantagem de os sinais estarem decaindo aqui, onde estaria o início da próxima banda lateral da próxima estação de rádio. Vou mostrar aqui, desculpa, mas senão não tinha animação, acabei esquecendo. Este aqui é o circuito completo para nós conversarmos para vocês. Note, aqui você tem o circuito seletor, que já tem um pré-amplificador de RF. Olha, aqui você está vendo um capacitor variável e aqui você está vendo o mesmo capacitor variável. São capacitores de placas planas paralelas com núcleo de ar, são construídos de tal forma que o eixo é único. Quando você muda a frequência sintonizada, você também está mudando a frequência do amplificador local, fazendo com que o batimento produza o sinal de saída em cima de 455 kHz. Aí o que é que eu faço? Eu passo pelo circuito misturador, ainda aqui ainda é RF, mas agora eu passo pelo misturador. Esse oscilador local está dependendo deste capacitor aqui. E o que acontece? O sinal que sai aqui sai replicado na subtração dos dois limites em cima de 455 kHz. Consequentemente, aqui eu tenho uma correção. Você pode ter até mais de um amplificador de FI. Aqui no caso eu tenho dois. Não sei se você nota, mas o primeiro amplificador de 455 é este. A saída dele entra acoplada por C4 no próximo circuito, torna a sofrer uma amplificação e é enviado para o circuito detetor ou demodulador. Olha o centro dele, pessoal, um diodinho. É este cara que retira o áudio da portadora, porque ele retifica o sinal que chega aqui. E aqui ele filtra o sinal. O que sai deste ponto onde eu estou com o laser aqui é sinal de voz. Aqui eu passo por um amplificador de áudio de qualquer tipo.
Só que o amplificador clássico, por divisão de tensão na base, com um capacitor de desacoplamento para melhorar a qualidade do sinal, e aqui um acoplador para você tirar o áudio sem deixar que a corrente contínua passe, e um alto-falante para o áudio. E assim a gente conclui este trabalho. FM, frequência modulada. Esta é a equação que representa a frequência modulada, ou a modulação em frequência. O que nós precisamos ter em mente é o seguinte: existe muita coisa comum entre o circuito de FM e o circuito de AM. Por quê? Porque a recepção tem muita coisa em comum, porque você precisa sintonizar a frequência da portadora. Isso não muda. O que vai mudar é que a frequência da portadora para a FM ela é bem mais alta do que a da AM, conforme a gente vai poder trabalhar ao longo da apresentação. Por essa razão, a gente vai basear nossos estudos baseado apenas naquelas coisas que vão diferir da modulação de AM. Existem algumas características que são exclusivas da frequência modulada e não vão aparecer em AM. Então nós vamos focar isso para facilitar o nosso estudo. Uma coisa que se precisa compreender é que quando a informação é colocada na frequência, isto automaticamente vai torná-la imune a ruídos. Por quê? Porque os ruídos se agregam em amplitude. Como a informação vai estar na frequência e não na amplitude, indiretamente eu me livro de uma das características mais fortes do AM, que é o ruído estático causado por oscilações atmosféricas, o que já não ocorre num sinal de FM. Então, o princípio básico é o mesmo. Você precisa de uma portadora. Esta portadora vai definir a frequência base da transmissora. Eu imagino que algumas pessoas poderiam ter alguma curiosidade e perguntar: professor, se a modulação está em frequência e o sinal da modulante vai alterar a frequência da modulação FM, a pergunta é: isso também, como que ele vai sintonizar a frequência da portadora se o sinal agregado modificou a frequência da portadora? Então, a resposta não é tão difícil. Na verdade, o que acontece na prática é o seguinte: sim, o sinal vai modificar a frequência da portadora, é fato. Mas o que ele faz efetivamente é apresentar uma variação de frequências em torno da portadora, tanto acima quanto abaixo. Ou seja, baseado nesta informação, eu sei que o sinal mais potente vai estar na frequência da portadora. E em torno da frequência da portadora, você tem os sinais modulados em frequência. Quero que você observe os dois sinais e note, aqui nós temos a modulante e a portadora. Depois da mistura que produziu a onda modulada em frequência, você percebe ali a variação da frequência e não da amplitude. Até se você observar a amplitude deste sinal, você vai se dar conta de que ele está relativamente estável. Ele não apresenta deformações em frequência. Não existe alteração em frequência. Ruído agrega a amplitude. Aí você me pergunta: professor, mas o sinal da frequência modulada não vai sofrer alterações de amplitude? Sim, ele vai. Mas ele não perde a informação e nem ela sofre tanta deformação, porque como a informação está na variação da frequência, eu posso eliminar a maior parte do ruído e simplesmente ignorar essas diferenças conforme vou apresentar ao longo da apresentação.
Aqui está o grande segredo do sucesso do FM. Um circuito limitador é o seguinte: como o que eu quero, as informações pertinentes, estão basicamente associadas à variação da frequência, eu vou seccionar apenas a parte interessante para mim. Vou deixar apenas as informações em frequências da forma que eu vou mostrar graficamente. Só um momentinho. Aqui. Não tem problema. Depois eu faço os comentários devidos. Quero que você note uma coisa interessante. Esse é o sinal que chegou de FM. E obviamente ele pode ter bastante ruído agregado ao longo de toda a curva, causado por influências atmosféricas, principalmente. Eu vou construir um circuito que vai recortar a maior parte da onda e deixar passar apenas esta parte do sinal. Se você observar ali, você vai notar que neste sinal você tem as variações da frequência que informam o áudio que eu estou procurando. Ok? Então todo o ruído agregado seria eliminado. E isto resolveria constantemente o meu problema, evitando que eu comprometesse a informação. Com isto, como a informação não está na amplitude, mas na diferença da frequência com a portadora, eu consigo recuperar a informação praticamente imune aos ruídos. Talvez um dos grandes problemas que complicam para nós é que a maioria dos circuitos detetores, ou os demoduladores, de FM também demodulam AM em uma certa proporção. Então, o problema é a proximidade da característica do circuito eletrônico de AM e FM, o que não raramente faz, em algumas circunstâncias ruins, que ele detecte AM. Até porque a detecção de AM é uma das coisas mais simples de fazer. Com um único diodo, eu recupero uma informação em amplitude. Então, muitas vezes, nós ouvimos um áudio de fundo que é uma estação AM que foi demodulada. Para evitar isso daí, filtragens melhores podem ser construídas e melhorar sensivelmente a qualidade do FM recuperado. Aí vai depender do equipamento empregado para resgatar este áudio do FM.
De um modo geral, os circuitos demoduladores, eles são baseados em um princípio mais ou menos simples, tá? É este o modelo que eles usam. Os estudos revelaram que se você colocar o sinal separado de FM, aqui na verdade o sinal de FM, eu creio que ele estaria depois do estágio de FI. Você tem um sinal de FM com frequência intermediária de 10.7 MHz e isto é injetado em um circuito derivador ou diferenciador. O que sai do lado de cá é a derivada do sinal. Essa derivada de sinal passa por um detetor de envolvente saindo em áudio. Que legal! Vamos ver isso devagar. Assim, este aqui é o sinal de FM. Se eu aplicasse a derivada em cima desta equação, matematicamente eu chego nisto daqui. A derivada do sinal seria isto aqui. Quando nós nos assustamos, porque nós não percebemos que ao aplicar a derivada, esta parte da equação corresponde ao áudio. Passando pela derivada, o que você tem é o próprio áudio. Só que aí tem um detalhe interessante, todo mundo se assusta com este pedaço da equação. Mas não se preocupe, porque se isto aqui é um seno, desculpa passar por aqui, se isto aqui trata-se de um seno, ele vai trabalhar com valores entre mais 1 e menos 1. Então vai ser esta própria função daqui. Não importa o significado dos itens internos. Isto nunca dá alguma coisa diferente dessa faixa de mais 1 e menos 1. Quando você passa o sinal através do detetor da envolvente, que é o próximo estágio, quer dizer, eu peguei e derivei, deu isto. Passei por um circuito eletrônico de envolvente e ele me dá o áudio. Só isto é que sai. Isto aqui é o equivalente da voz. Eu já tenho áudio agora. Eu migrei da frequência para amplitude depois de passar por um circuito diferenciador. Agora talvez você entenda quando eu falo muitas vezes, até em tom de brincadeira, que nós entendemos muito do AM e isso na verdade é a base do FM. O que muda é o estágio, porque veja bem, o FM eu preciso transformar ele em FI com FM. Lá nós tínhamos que passar a tensão de amplitude modulada para a FI de amplitude modulada. Agora eu já tenho, aqui é FI, 10.7 MHz. Se eu derivar esse sinal, colocar isso aí na entrada de um circuito derivador, o que sai é áudio. Agora eu preciso apenas transformar isso aqui em áudio, mas eu vou depurar isso daí. E como que eu vou fazer isto? Existem 3 métodos clássicos de diferenciação em circuitos gerais, pelo menos segundo os estudos que eu tenho feito. Os métodos básicos são direto, no domínio da frequência e com retardo de tempo. Na minha apostila de telecomunicações, que eu estou atualizando, ainda não está atualizada. Se você for ver a data, ela é mais antiga. Eu andei fazendo algumas reformas nela. Estou em vias de publicar novamente, peço um pouco de paciência. O método mais simples, porque nós somos apenas os estudantes de como isto funciona, é a diferenciação direta. Portanto, desta forma, vamos ver como é que isto fica. Um circuito simples para fazer isto daqui é assim. Eu vou utilizar um elemento capacitivo, porque veja bem, pessoal, a corrente elétrica vai passar por aqui. O sinal é variado no tempo. Então a corrente que vem aqui, ela também é variada no tempo. E o capacitor que aqui tem, ele tem um comportamento interessante. Dá só uma espiada. Mostrar com detalhe. Olha aqui, tá vendo? Então a corrente que entra aqui é a corrente I de T. Eu precisei passar para cá, pessoal, porque eu preciso de 2 equações que eu quero mostrar para vocês. São estas. Veja só. Esta é a equação da queda de tensão em cima de um capacitor cuja corrente varia no tempo.
Da mesma forma que a tensão no tempo é a integral de I de t, integral e derivada formam funções inversas. Então, se eu quisesse saber a derivada da tensão no capacitor no tempo, me daria C vezes I de t. Então, eu sei que o I de t, olha que bacana, o capacitor vai integrar a corrente que passa por aqui. Ele é o meu elemento diferenciador. Ele é pobre, porque é um diferenciador passivo, com componentes eletrônicos que não tem uma resposta controlada. Quando nós temos componentes ativos, como amplificadores operacionais, existe a configuração amplificador operacional na característica diferenciador. Mas veja que interessante, a corrente passa por aqui e, portanto, ele deriva. Quando ele chega neste estágio aqui onde eu estou traçando, que já está demarcado, o sinal da corrente que entra aqui, ele é senoidal ainda, tá? Não importa qual seja o formato dela, mas ela ainda vai ser senoidal. Tudo bem? A derivada do cosseno é seno, a derivada do seno é cosseno. Então, não vai fazer, não é isso que vai mudar o fato do formato senoidal. Só que tem uma coisa. Nós usamos um transistor aqui, observe o sinal dele, aqui ó, ele, até deixa eu marcar melhor, senão vai parecer um risquinho, né? Esse transistor daqui é um transistor PNP. Ele, quanto menor a corrente na base, mais ele conduz. Então, como eu apliquei aqui em VCC, à medida que a corrente da entrada começa a decair, porque ela é senoidal, ela aumenta, diminui, aumenta, diminui. Quando ela começa a decair, a diferença de amplitude entre este ponto e este ponto diminui e a corrente flui através deste diodo. Como estou roubando corrente daqui, este transistor conduz cada vez mais o sinal. Então, o comportamento desta configuração vai ser um retificador de meia onda de baixa potência. Então, o que vai acontecer? Se nós tivermos um sinal chegando aqui, ele vai sair como uma meia sem ter o semiciclo negativo. E quando ele encontra estes dois elementos daqui, pessoal, você já viu isso na saída de uma fonte. Ele vai fazer o quê? Ele vai diminuindo, vai recuperando, e aí o que é que você tem aqui? Na verdade, na parte de cima, você tem... Agora eu posso até retirar o sinal de baixo, porque o sistema me permite, quer ver? Ó? Olha, o que você tem é um sinal de amplitude variada. E este sinal de amplitude variada é diretamente proporcional, veja bem, diretamente proporcional à voz. É este conjunto que faz o efeito completo. Isto aqui é o circuito diferenciador, que já vai me permitir resgatar esse áudio. É a corrente, portanto, vai ser a derivada da tensão. É exatamente o que eu precisava. Mas é claro, você vai pagar um preço por isso no circuito diferenciador, sabe por quê? Porque um capacitor não é um elemento muito confiável. Então você não tem tanta precisão, apesar de você desejar. Então olha só o FM delimitado que foi cortado pelo circuito delimitador. Eu tenho aqui a variação, parece um sinal variado no tempo, e depois ele elimina a parte de baixo, faz a retificação dos picos. Não esqueça que a metade de baixo é simétrica com a metade de cima. São as duas bandas laterais. Então ele entra por aqui, do lado de cá ele já sai no formato de áudio. Tá vendo? Eu vou matar a parte de baixo. O que eu quero é a distância entre os pontos. Isto é a informação. Então eu consigo o retificador de meia onda com aquele circuito. R1 e C2
retificam e filtram, e a saída agora é a informação desejada, a informação requerida de áudio. A desvantagem é a seguinte, é um circuito muito simples, como eu falei, vou mostrar o de diferenciador imediato. Então nós estamos simplificando o melhor, diferenciador direto, né? Eu preciso de um modelo, agora eu entendi, tem um diferenciador, um retificador e um filtro e eu tenho áudio. Entrou frequência, saiu áudio com poucos componentes. Claro, os componentes também têm que ser escolhidos a dedo. E veja bem, o diodo não tem nada a ver com o transistor, são dois componentes distintos. Isto acaba causando também uma pequena perda no sinal. Então, a qualidade desse circuito diferenciador com certeza vai fazer muita diferença. Mas sem transformar esse circuito retificador, eu não teria áudio na saída. Valeu, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.